Fala aí, duendes, fala aí, elfos, elfas, princesas deste mundo nerd, beleza com vocês? Eu sou Marcos Júnior e bem-vindos ao canal Fala aí Nerd, seu canal de críticas de filmes, indicações de quadrinhos e outras curiosidades nerd só pra você. Nós vamos falar hoje do lendário filme A Lenda, de 1985, do também lendário diretor Ridley Scott. Você está preparado para embarcar nessa viagem de conto de fadas? Então, bora pro vídeo. Em dezembro de 1985, A Lenda, dirigido por Ridley Scott, chegou à tela grande do Reino Unido e o público norte-americano teve que esperar até abril de 1986 para assisti-lo. O filme não teve o sucesso comercial quando lançado pela primeira vez e foi considerado pelos críticos como um filme pesado visualmente, raso no seu roteiro. E apesar desse fracasso de bilheteria nos Estados Unidos, o filme hoje é um clássico cult definitivo. Ele é lembrado com carinho pelo ator Tim Curry, que fez O Senhor das Trevas. Tem uma direção fantástica de Ridley Scott, que teve a ajuda do sensacional diretor de fotografia Alex Thompson. Roteiro: Ridley Scott tinha duas ideias para o filme. A primeira era um musical e a outra um conto de fadas clássico, e as apresentou ao escritor William Roxburgh. Originalmente, Scott queria um conto de fadas com unicórnios e um vilão chamado Senhor das Trevas. Roxburgh sugeriu mergulhar aquele mundo numa escuridão de inverno. Quando Scott terminou as filmagens de Blade Runner, ele e Roxburgh já tinham um roteiro que era longo, extremamente caro e impraticável em seu tamanho e escopo. Então eles retiraram as histórias secundárias desse roteiro, que passou por 15 revisões. Produção e elenco principal. Para conseguir o visual ideal para A Lenda, Ridley Scott queria gravar no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, devido às grandes árvores do local, mas foi verificado que ele não teria o controle total da luz e, além desse custo ficar muito alto para a produção, então ele decidiu construir um cenário florestal no estúdio 007 da Pinewood Studios em Londres, destinado aos filmes de James Bond. A equipe passou 14 semanas construindo um cenário florestal e Scott estava preocupado que aquele cenário não parecesse real o suficiente. Alguns dias depois, no início da fotografia principal, o cenário já parecia suficientemente bom para ser filmado. As árvores tinham 60 pés de altura, com troncos de 30 pés de diâmetro, e foram esculpidas em gesso e isopor. O desenhista de produção, Accenture Gordon, fez um trabalho incrível ao criar um mundo de A Lenda no estúdio. O estúdio estava repleto de árvores reais e centenas de pássaros. O ruído no estúdio era muito grande e impossível para gravar os diálogos, que tiveram que ser dublados e afetaram cenas emocionais, como Lily chorando. Perto do final das filmagens em 1984, o estúdio pegou fogo por causa de uma grande quantidade de gás que tinha se acumulado perto do telhado. Os seguranças viram os pássaros fugindo do estúdio e escutaram explosões, e o fogo tomou conta do local. Infelizmente, eles não puderam conter o fogo que destruiu o estúdio 007. O estúdio foi reconstruído e reaberto em 1985 para as filmagens do último filme de 007, estrelado por Roger Moore. No filme temos Tom Cruise, que teve sua grande chance no filme Negócio Arriscado, de 1983, e tornou-se um superastro em Top Gun, em 1986. Mas em A Lenda, ele não tem uma boa performance ao interpretar Jack, o Homem da Floresta, com gestuais duros como as árvores do filme.
Mia Sara faz seu primeiro papel no cinema como a princesa Lily e consegue ter uma boa atuação teatral e musical. Tim Curry, que impressionou Ridley Scott em Rocky Horror Picture Show e o convidou para fazer O Senhor das Trevas, tem uma atuação brilhante nesse filme e é o grande destaque desse longa. O filme. No início do filme, vemos o Goblin Blix fazendo uma viagem para o castelo do Senhor das Trevas, que se lamenta do seu isolamento. Para lançar o mundo na noite eterna, o Senhor das Trevas envia Blix em uma missão para matar os unicórnios da floresta, que são os Guardiões da Luz. Ele ordena que Blix lhe traga seus chifres para que ele possa criar uma noite eterna de escuridão, para assim poder percorrer as terras livremente. Blix e seus colegas Pox e Blunder seguem a impetuosa princesa Lily, enquanto ela visita seu amante da floresta, Jack, o Verde. Jack venda os olhos de Lily e a leva para o covil dos unicórnios. Jack então a proíbe de tocar os animais, mas ela não o escuta e começa a cantar para o unicórnio macho, que começa a aproximar-se dela. Blix então atira um dardo venenoso e o casal de unicórnios foge, sendo perseguidos pelos duendes. Sem saber da presença dos duendes, Jack fala para Lily que ela arriscou suas almas imortais, mas Lily, não se importando, lança um desafio para Jack e joga seu anel em uma lagoa, e diz que ela se casará com quem o encontre. Enquanto Jack mergulha para encontrar o anel, os duendes encontram o garanhão moribundo e cortam seu chifre. Surge então o inverno apocalíptico e Lily foge aterrorizada para a cabana de seus amigos, fugindo dos duendes, e Jack, que estava preso dentro do lago congelado, consegue se libertar ao quebrar o gelo. Jack, acompanhado pelo elfo da floresta, Ronen Thor Gump, a fada Una e os anões Brown Tom e Screwball, encontra a égua de luto pelo garanhão sem vida. Jack chora e pede desculpas à égua, que lhe diz que o chifre do unicórnio deve ser recuperado e devolvido ao garanhão. Deixando Broughton para guardar os unicórnios, Jack e os outros são levados pela fada, que mostra uma passagem secreta que os leva a um esconderijo de armas e armaduras antigas. Jack pega uma armadura e uma espada para que ele possa salvar Lily e recuperar o chifre do unicórnio. Existem 3 versões deste filme. A primeira versão de 95 minutos, que foi exibida no Reino Unido. Uma outra versão de 89 minutos, que foi exibida para os norte-americanos. E uma terceira versão, que é a versão do diretor de 115 minutos, com a trilha sonora original de Jerry Goldsmith, que funciona muito bem para dar o tom para as cenas de aventura e tensão. Esta versão foi descartada por Ridley Scott quando ele a apresentou no cinema como teste e tinha uma galera fumando uma ervinha no cinema e ficava rindo o tempo todo durante a exibição do longa, então ele ficou apavorado e decidiu cortar o filme. A lenda causou muita confusão com suas diferentes versões, o que prova que Blade Runner não é o único filme que sofreu com as suas várias versões alternativas. Ridley Scott gosta de filmes longos e não consegue desistir de suas obras e de vez em quando ainda encontra problemas com os chefões dos estúdios. Em termos de diferenças visuais, na versão americana, o filme começa com uma pessoa sendo torturada por demônios dando a introdução mais obscura, com o Senhor das Trevas na cor azul e olhos brilhantes, com um discurso totalmente diferente da versão europeia, em que o Senhor das Trevas está escondido, trazendo mais surpresa na sua primeira aparição. Lily é uma princesa na versão europeia e é chamada de senhora pelos seus amigos do chalé. Na versão norte-americana, a cena com a bruxa Meg é muito curta, enquanto na versão europeia Jack usa sua sagacidade para elogiá-la e distraí-la antes de matá-la. Há também 3 versões diferentes para a conclusão do filme. No corte do diretor, Jack
corre sozinho para o pôr do sol, sendo saudado pelas fadas da floresta e pelos unicórnios. Na versão teatral americana, Jack e Lily correm juntos para o pôr do sol e são recebidos pelas fadas e unicórnios, enquanto o Senhor das Trevas os observa no vazio, rindo. A versão europeia também termina com Jack e Lily correndo para o pôr do sol, mas sem o surgimento do Senhor das Trevas. Efeitos de maquiagem. Rob Bottin, depois de terminar seu trabalho com John Carpenter no filme The Thing, O Enigma do Outro Mundo, foi o responsável de criar o Senhor das Trevas e as criaturas daquele mundo fantástico. Ele fez um ótimo trabalho de maquiagem em Tim Curry, que levava 5 horas e meia para aplicá-la. Tim Curry chegou a ter uma claustrofobia que o fez arrancar a maquiagem muito rapidamente, arrancando também sua própria pele no processo. A atriz Alice Playten faz Blix, o líder dos Duendes das Trevas, e também dubla a voz de Gump. A assustadora bruxa Meg é interpretada por Robert Picardo, do filme O Grito, de Joe Dante. Mesmo com a roupa de borracha pesada e cheia de água, ele consegue ter uma boa interpretação que causa medo nas crianças até hoje. Trilha sonora. A lenda tem 2 trilhas sonoras. A europeia, de Jerry Goldsmith, que levou 6 meses para ficar pronta, uma trilha sonora clássica de contos de fadas, com pontuações cheias de romances e mistério, e que foi muito elogiada pelos críticos europeus, e que foi também restaurada numa versão do diretor no seu lançamento em DVD. A segunda trilha sonora apresenta a música dos artistas eletrônicos alemães Tangerine Dream e foi utilizada para os lançamentos nos cinemas e home video dos Estados Unidos. Esta trilha sonora também inclui canções de John Anderson e o cantor Brian Ferry. Crítica. Sinceramente, A Lenda não é um filme ótimo, mas é um dos filmes mais bonitos que eu já assisti até hoje, e seu design de produção é muito bem feito e supera muitos filmes de CGI atuais. A atuação de Tom Cruise, como falei, não é a das melhores. Ele parece um menino bobo perdido na floresta, mas no final do filme ele consegue se redimir sendo o salvador da pátria. O roteiro bebe em histórias clássicas e tem o estilo e estrutura dos contos dos irmãos Grimm, além das histórias como Branca de Neve, Peter Pan, funcionando bem como uma homenagem a esses clássicos da Disney, além de uma referência também religiosa como o pecado original de Adão e Eva, em que Lily comete o pecado de tocar no unicórnio e ela é literalmente levada para o inferno. O que merece nota negativa é o clima datado da produção. Existe todo um charme que tornou A Lenda um dos clássicos da década de 80, mas os efeitos especiais são bem simples e bobinhos. De qualquer maneira, Ridley Scott se arriscou bastante ao trabalhar com uma fantasia que acabou não sendo bem recebida e somente com o passar dos anos virou objeto de adoração dos cinéfilos na filmografia do cineasta. De todas essas versões, a melhor é a do Reino Unido, com a trilha de Jerry Goldsmith e que não sofre com problemas de ritmo. Entretanto, a versão do diretor é obrigatória para um colecionador. Apesar da história de A Lenda não ser muito envolvente e original, as suas imagens e música nos encantam. E como o amor não tem explicação, nós terminamos apaixonados pela sua bela narrativa, além de ficarmos espantados com a excelente atuação de Tim Curry, que é o destaque desse filme como o Senhor das Trevas. E assim, pessoal, eu termino o meu review e a minha crítica do filme A Lenda de Ridley Scott, do ano de 1985, e aproveito também para pedir a sua inscrição, já que o nosso canal é novo no YouTube e estamos começando. Ative as notificações em todas para você não perder nenhum conteúdo como esse. Toda semana tem vídeo aqui no canal e também me siga no Instagram, que lá eu aviso a vocês quando vai ter vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima.